Bom, irmãos, boa noite, né? Estamos de volta, é nossa terceira aula já, né? Mas a minha primeira com vocês. Tava com saudade. A nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a revelação em si, né? Nós estamos no módulo que trata da revelação e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, a revelação. Bom, se a gente pudesse sintetizar o que a gente viu nas aulas anteriores, eu acredito que um bom resumo começaria na primeira afirmação que foi feita na primeira aula, sobre o fato de o elo entre a filosofia e a teologia por muito tempo ter sido aquilo que a gente chama de metafísica, isto é, o estudo para o além daquilo que é material, é físico, e que em um determinado momento, aí essa seria a segunda afirmação do nosso resumo, né? Essa relação ela foi rompida, né? E isso a gente trata historicamente dentro da corrente de pensamento no que a gente chama de iluminismo, mais especificamente num autor chamado Kant, né? Tudo isso foi o que o pastor disse nas aulas anteriores. E basicamente a gente poderia dividir essa relação com aquilo que se pode conhecer, né? Com a revelação como um tratamento antes de Kant e após Kant. Nós não precisamos entrar no tema efetivamente de se ele foi o responsável imediato por isso ter acontecido, mas nós podemos dizer que esse é um efeito notório quando nós pensamos na história da revelação, na história da teologia. E o antes de Kant seria mais ou menos o quê? Antes do iluminismo, antes de Kant, a teologia e a filosofia era feita sempre em busca do ser e, mais especificamente, do ser de Deus. Então buscava-se compreender a natureza de Deus e do ser. Após Kant, há um ponto de interrogação nessa afirmação. Parece que volta-se um pouco atrás nessa afirmação do estudo do ser, e o que é feito é uma pergunta: é possível o ser compreender como se é? É possível, por meio da minha capacidade intelectual, cognitiva, compreender o ser de Deus? Nós temos essa capacidade? E aí, uma das conclusões que se chegou, e foi a predominante na filosofia, é a de que não, de que Deus não poderia ser compreendido e que, portanto, as tratativas filosóficas tratariam agora das coisas terrenas, pois esse tipo de conhecimento do ser de Deus, da divindade, é algo que estaria, de alguma forma, inalcançado. É isso que nós temos enquanto paradigma. É isso, por exemplo, que vai gerar a famigerada teologia liberal, na qual eles identificam essa impossibilidade e tratam a palavra de Deus, a revelação e a vida em religião não mais como uma forma de se conectar com o divino, pois isso seria impossível, e sim agora uma forma de preencher as nossas relações de afeto, nossas relações sociais. Daí, por exemplo, nós percebemos que há muitos teólogos liberais que são conectados com algum tipo de teologia social, ou uma teologia mais voltada para questões sociais, pois é uma forma de posicionamento que existe que busca dar um sentido a uma teologia que perdeu porque ela não consegue mais se conectar com o eterno, com o divino. Então é esse o posicionamento que a gente tem visto até o presente momento. Só que isso suscita uma pergunta para a gente. Nós temos 2000 anos de história do cristianismo e a gente precisa se perguntar: ok, eu entendi que depois
de uma certa figura, depois de um certo tempo, essa relação se perdeu, mas como que a gente agia antes disso? Será que desde o início da igreja esse era o tipo de proposição? E aí a pergunta que fica é como é que a igreja lidou com a revelação nos seus primórdios, né? E uma das coisas que a gente já tem é que essa relação da igreja com a revelação, ela era amplamente presumida. Não havia uma discussão, não havia uma discussão se era possível ou não se relacionar com Deus. Presumia-se que a revelação era Deus falando. Eles não tinham essa preocupação. De tal forma que as Escrituras, a revelação especial vinda de Deus, ela era amplamente reconhecida, não instituída por uma instituição específica que amarrou o cânon e disse: a partir de agora esse é o cânon. Desde o início, desde o primeiro século, nós acreditamos que o cânon fechou no primeiro século. Igrejas dos mais variados locais receberam a revelação e já lidavam com ela diariamente em suas comunidades. De forma que essa relação que culminou nos livros que nós temos hoje da Bíblia, ela não foi algo guiado institucionalmente, mas foi algo extremamente orgânico, nos quais as igrejas, ao conhecerem cada um dos textos que as outras tinham, iam produzindo relações e relações de listas até se concluir a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, ok? Mas nesse primeiro momento nós vamos tratar de uma aula específica quando entrarmos em Bíblia de cânon, e lá nós vamos falar de toda a questão histórica, como nós cremos na formação do nosso texto bíblico, tudo isso nós trataremos lá. Mas no primeiro momento o que nós precisamos ter em mente é que essa evolução orgânica dos textos bíblicos e natural dentro das congregações mostra que eles entendiam a revelação como algo pressuposto e que vinha de Deus para eles. E de que forma eles lidavam com isso? Na literatura, a gente pode ver uma série de formas de exprimir o texto bíblico. E a gente encontra isso em escritos antigos que perduram até hoje. Dentro desses textos que eram produzidos pelos pais da igreja, né, pela patrística que nós chamamos, era perceptível o diálogo constante com as categorias da época. Então a gente está pensando em primeiro século, período pós-apóstolos, período pós-apostólico, os homens que sucederam nas igrejas os apóstolos precisavam dialogar o tempo todo com a sua cultura através da palavra de Deus. Então nós vemos em todo momento um diálogo com a cultura judaica, com a cultura romana e também com a filosofia grega, que era incorporada ao Império Romano da sua tradição helênica, ok? E como isso podia ser percebido nos livros que eram produzidos naquela época pelos pais da igreja? Nós percebemos alguns gêneros literários construídos. Um deles é o gênero epistolar, muito comum nos textos bíblicos do Novo Testamento. Nós temos as cartas paulinas e também temos as epístolas universais, certo? E era uma prática comum que os presbíteros das igrejas escrevessem às suas igrejas e a outros irmãos pastores, como forma de encorajamento, como forma de apresentar a doutrina, como forma de exortação. Então, nós podemos citar, por exemplo, dentro desse contexto de gênero epistolar, a primeira e a segunda epístola aos Coríntios de Clemente de Roma, epístola aos Trágios de Inácio, a epístola de Barnabé, Diogneto. Outra que não está aqui, mas a gente pode também falar, é a epístola de Policarpo de Esmirna. Eram todas epístolas
produzidas para exortar pessoas que viviam naquela época em mais variadas congregações. E o que é peculiar e interessante a muitas dessas é que eles escreviam o tempo todo citando os textos bíblicos. Era uma prática comum deles encorajar os irmãos e exortá-los utilizando os textos bíblicos. Então, isso demonstra, por exemplo, a nossa afirmação anterior, de que eles já tratavam aqueles escritos como escritos revelados. À medida que, para que eles apresentassem um argumento de exortação, eles apontavam para os ditos dos apóstolos. Então, essa era uma prática muito comum. Além disso, nós podemos citar literaturas de cunho apocalíptico, como, por exemplo, O Pastor de Hermás, melhor dizendo, que trabalhava em muitos de seus capítulos com algumas visões que se assemelhavam com as visões do livro de Apocalipse. Então, perceba que essa inspiração no gênero apocalíptico, ela existia durante aquele período, e não só esse tipo de literatura havia, como também havia a literatura que a gente chama de catequética, que é a literatura que procurava esboçar uma série de afirmações que construíam o credo da igreja. E uma delas que nós podemos citar, uma obra que remonta ao século I e II, é o Didaquê, que consiste em uma série de afirmações, tanto de confessionais, quanto de orientações à igreja do período pós-apostólico. Então, em todas elas, nós podemos identificar passagens da Bíblia em cada um desses trechos. Então, percebam que a afirmação feita anteriormente, ela pode ser comprovada a partir desses gêneros. A Bíblia era citada pelos homens que sucederam os apóstolos inúmeras vezes nesses documentos. Agora, ok, nós encontramos citações literárias, mas como elas eram feitas? Nós precisamos também ressaltar que muitas vezes essas afirmações eram até incorretas, ok? Por isso, nós, esse é um dos exemplos que nós não entendemos que esses textos eram inspirados por Deus. Nós cremos que o cânon fechou no período dos apóstolos, ok? Finalizando com João e Apocalipse. Mas como eles utilizavam esses textos, né? Ao longo dos séculos, a gente pode citar uma evolução nesse processo. A primeira delas é a interpretação que nós chamamos de interpretação tipológica. Inicia-se no século I, mas ela vai postergar ao longo de todo o período destes homens que aqui estão citados. A gente pode citar, por exemplo, para vocês entenderem como seria uma interpretação tipológica, né? A gente pode citar as homílias de Lucas, de Orígenes. Só que esse tipo de interpretação era um tipo de interpretação bastante desconexo do contexto das passagens bíblicas. Então, por exemplo, vou citar aqui uma clássica. Ele dizia que na parábola do bom samaritano, Jesus era um homem que foi espancado e estava à beira do caminho, foi auxiliado pelo bom samaritano, fazendo uma alegoria. Então, quando ele olhava, por exemplo, para o derramamento de vinho e azeite na parábola, ele tentava buscar reflexões além daquilo que o texto permitia fazer. Então, esse é o método alegórico de interpretação. É como se a gente pegasse, por exemplo, transliterando para os dias de hoje, as passagens como Davi e Golias e estabelecêssemos Davi como o vencedor em cima do gigante como a dificuldade. Deve ter pregações desse tipo em algum lugar. Nós, essas interpretações políticas, nós temos um período já a partir do século II que fala a respeito publicações que trabalham na parte da apologia, isto é, na defesa da fé cristã.
vou dar um exemplo específico sobre isso. Há uma apologia de Aristides de Atenas que faz a defesa da fé cristã contra os demais cultos romanos ao imperador da época. Então ele fazia uma defesa da fé cristã diante das demais religiões que estavam durante o período. Então utilizava-se a revelação, a palavra de Deus, muitas vezes para fazer esse tipo de defesa. Um século mais tarde, nós podemos ver agora não uma apologia contra outras religiões, mas uma defesa da fé cristã intramuros. Então, nós podemos citar, por exemplo, as diversas dissensões de heresias que haviam durante o período pós-apostólico, que eram combatidas pelos pais da igreja por meio de escritos. Então você tem, por exemplo, obras como Contra as Heresias, que vai defender uma certa luta contra determinadas heresias. Você tem defesas contra os principais temas, né? Eram acerca da divindade de Cristo, acerca da união hipostática, né? Que a gente diz, que é a união da figura humana e divina na pessoa de Cristo. Então essa luta contra esses tipos de heresias, elas surgem ao longo desse período. Isso não significa que as afirmações que nós fazemos em cada um desses períodos não aconteceram nos períodos posteriores, tá? Isso é só um marco que a gente tenta estabelecer, mas entendam que cada um desses processos eles ocorrem nos períodos mais distintos. E por fim, nós temos já uma fase em que a preocupação com o texto, a revelação, ela não está mais pensando na ideia de contemplação, isto é, uma interpretação alegórica, ela não está mais numa defesa da fé em relação a outras religiões, tampouco numa defesa da fé contra as heresias surgidas dentro do contexto eclesiástico. Mas agora há o que a gente chama de era de ouro da interpretação cristã. Nós passamos agora para um estudo bíblico com viés científico, isto é, a preocupação a partir do século IV, ao lidar com a revelação, é de expô-la. E aí nós encontramos os excelentes expositores bíblicos que começam a surgir durante esse período, né? Entre eles a gente pode citar Ambrósio, que foi um dos homens que Agostinho escutava pregar os sermões. O próprio Agostinho, se você ler, por exemplo, Confissões, é bem notório quanto que o tempo todo ele está lidando com os textos bíblicos dentro do seu raciocínio. Então é um período em que o texto bíblico ele é analisado com maior profundidade, né? Eles se debruçam em cima dessas passagens. É muito comum, inclusive, fazer até uma menção aqui sobre como estes homens desse período eram retratados nas imagens. Normalmente eles estavam debruçados em cima do texto com a sua pena, né, o corpo voltado para cima do texto e o coração flamejante apontando os olhos para Deus, né, mostrando essa ideia da contemplação através do texto bíblico, através da análise do texto bíblico. Então, é uma herança que nós temos até hoje, né? Se você for parar para pensar. A gente lida com a revelação de Deus como também uma forma de nós buscarmos entender os preceitos do Senhor através da reflexão, do olhar consecutivo, né? Cristão precisa ler a Bíblia, né? É uma das afirmações que nós fazemos. Como o nosso tema de hoje é revelação, beleza, Lucas, nós entendemos muito bem como a igreja tem dado com essas questões. Mas o que de fato seria revelação? Para além da informação que o reverendo já deu nas aulas anteriores, né, que revelação significa retirar o véu na origem da palavra, ou seja, a gente descobre, e aí é interessante, né? Não sei se vocês pararam para pensar que descobrir é tanto a questão literal de você tirar um véu de cima, como você ver uma coisa que você nunca tinha visto. A gente utiliza a mesma palavra para esses dois sentidos. Revelar é descobrir algo que estava oculto, agora não está mais. Né? Isso é revelar, no sentido próprio da palavra. Mas como é que a gente entende isso
de forma teológica e confessional, como nós, reformados, protestantes, cremos na revelação. E aí eu vou trazer uma citação aqui de uma figura muito famosa, que diz que a revelação é, então, essencialmente uma operação especial de Deus, em virtude da qual ele se manifesta aos homens e manifesta a sua vontade e a sua verdade. Como meio de saber, distingue-se dos processos mentais ordinários, e como sabedoria, não pode por qualquer outro meio ser adquirida pelos homens. Então, ok, eu fiz aqui três ênfases, né? A primeira delas que eu gostaria de citar é essa parte aqui, ó. Sua vontade e sua verdade. Por quê? Qual é o teor da revelação de Deus? Se algo está sendo revelado, nós precisamos perguntar o quê? O teor da revelação de Deus é a sua vontade e a sua verdade. Essa revelação, ela não pode ser adquirida de outro meio. E por isso que a gente diz isso aqui, ó, não pode por qualquer outro meio ser adquirida pelos homens. Isso significa uma falência da ciência humana em compreender Deus. E aí, ciência aqui, eu não estou utilizando o termo específico de comunidade científica, de método científico, de produção de tecnologia, né? Ciência como esse tipo de saber. Não, eu quero falar sobre ciência no sentido lato da palavra, no sentido de qualquer compreensão humana. Ela é incapaz de alcançar, de acessar a revelação de Deus, ok? E por fim, já que há essa incapacidade da compreensão humana acessar a revelação, significa que deve haver uma operação especial de Deus para revelar, ok? Então, essa é a linha lógica. O que era a revelação? Ela é a vontade e a verdade de Deus. Ela não pode ser descoberta pelo homem de forma autônoma. Isso é impossível. O ser humano ele não consegue compreender a revelação de Deus sozinho. Ele não consegue alcançar o conhecimento de Deus sozinho. E por fim, já que existe essa incapacidade de compreender, é necessário que haja uma ação especial de Deus. Isto é, que Deus se revele, ok? Beleza, Lucas, entendi essa afirmação teológica e confessional. Nós conseguimos mostrar nos textos bíblicos o que de fato é essa revelação que é incapaz de nós compreendermos, nós conseguimos mostrar essa incapacidade através dos textos bíblicos? E eu diria que sim. Primeiro, a passagem que talvez seja mais clara nessa questão seja 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 ao 14, na qual Paulo diz assim: E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só, a pessoa natural não discerne as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que não é isso, senão uma fala da incapacidade do ser humano de discernir as coisas que são provenientes de Deus. Ok? E é interessante que essa é uma conclusão
de algo que ele afirma anteriormente. E o que ele afirma anteriormente? O ser humano ele não consegue, por quê? Por que não, melhor dizendo? O ser humano ele não consegue, então para isso Deus precisa se revelar. E ele se revela graciosamente. É o que ele diz no início da passagem. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então a revelação é uma obra da graça de Deus, ele nos deu ela e ele nos deu por um motivo, que foi o que nós lemos no final da passagem. Ele nos deu porque nós não somos capazes de entendê-la, ok? E essa incapacidade, ela existe por conta da nossa natureza, tá bem? Essa incapacidade, ela existe por causa do pecado. Na teologia, nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado, né? Noéticos que o pastor citou nos últimos sermões, que não tem nada a ver com Noé, tá bom? Noéticos aqui é uma palavra que vem do grego que remonta à mente. Os efeitos do pecado na mente, na nossa capacidade de raciocinar para entender a Deus, ok? Paulo, quando vai tratar do pecado na sua carta aos Romanos, né, que ele começa lá no capítulo 1, falando da ira de Deus que se manifesta no céu contra toda a injustiça dos seres humanos que pervertem a verdade de Deus pela injustiça. Ele fala isso lá em Romanos capítulo 1. No capítulo 2, ele segue dizendo que também os judeus estão debaixo do pecado. Ele arremata isso no capítulo 3, né, dizendo que homem nenhum é justificado diante da parte de Deus porque é pecador. Não há nenhum justo, não há nenhum que seja bom. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E essa passagem é a passagem de Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, que ele começa assim: que se conclui, temos alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como nós estamos falando de revelação, queria dar ênfase para essa parte. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ok? Então isso é uma afirmação, gente. A gente precisa sempre pensar, olha, o ser humano é capaz de contemplar a Deus sem que Deus se revele? Paulo está respondendo que não, ok? Isso é uma afirmação. Não há quem entenda. E entrando no contexto, ele está dizendo que não há quem entenda por quê? Por causa do pecado. Então, de alguma forma, o pecado também ele foi capaz de degenerar a nossa capacidade cognitiva, ok? De compreender a Deus de forma autônoma. Isso é um dos motivos que torna necessário que Deus se revele. Então, em um certo aspecto, a gente concorda com uma afirmação de Kant, de que é impossível que um homem compreenda a verdade. Só que a gente não para por aí. A gente diz que é impossível que um homem compreenda a verdade a menos que Deus se revele, ok? Essa é a nossa afirmação. A menos que Deus se revele. Uma vez que Deus se revela, nós temos sim a compreensão de Deus, ok? E aqui eu queria chamar muito a atenção para isso, porque às vezes a gente perde de vista como que entender a teologia da revelação nos ajuda na pregação. Vocês já pararam para pregar para alguém dizendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e a pessoa responder para você da seguinte forma: mas essa é a sua verdade? Não é comum isso? É por causa disso aqui, entendeu? Essa é a distinção que vocês têm que fazer. Uma vez que perdeu-se essa relação,
entre a verdade que possa ser alcançada por meio de revelação, perdeu-se essa conexão ao longo da história, nós criamos uma sociedade, né, essa sociedade que vivemos hoje, pós-moderna, mas a partir do período moderno ela tem esse rompimento, de que a razão ela só pode ser contemplada nessa linha terrena, nas coisas naturais, que foge às coisas sobrenaturais. É por isso que quando você conversa com uma pessoa, ela só consegue enxergar o plano terreno, porque houve essa desconexão. A gente pode ajudar as pessoas a chegarem nesse plano posterior? Pode. Faz ela pensar, por exemplo, sobre a questão dos comportamentos morais do ser humano. Não existe moral sem a gente pensar num plano que foge da vida natural. Porque não é coerente num mundo em que Deus não exista a gente reclamar de injustiças. Porque isso seria mera obra do acaso, mera obra da eventualidade da vida. Como a gente poderia dizer que é errado alguém tomar uma coisa de outro, se não houvesse algo para além do natural? Porque se você for parar para pensar, ter uma coisa de outra pessoa, uma coisa alheia aqui, e eu simplesmente vir aqui e pegar, é um ato puramente natural. É um ato natural para essas pessoas. O que permite que, ao eu fazer isso aqui, que não é meu, e guardar para mim e levar e usufruir disso e fazer com que a pessoa não mais usufrua, se algo errado, está na nossa mente. Vocês já pararam para pensar nisso? Está na nossa cabeça o que é certo e o que é errado. E isso foi que Deus colocou nas nossas mentes. Tenta, por meio da ciência atual, explicar a consciência humana. Não tem como provar a consciência humana. Não tem como provar que existe algo fora desse plano de carne que, além das sinapses nervosas que acontecem no nosso cérebro, que faz com que a gente ache alguma coisa certa ou errada. Então, percebam que essa dissociação, ela é, ela pode fazer sentido para eles até um certo ponto, mas diante da moralidade e da injustiça eles não conseguem explicar isso. Então é um bom caminho. Essa separação de verdade, de minha verdade e sua verdade, ela acontece a partir daí, desse período, ok? Mas nós entendemos, assim como Kant, somente nessa parte inicial, que o conhecimento de Deus é inacessível a menos que seja revelado. E isso Kant não fala, né? A menos que seja revelado. Né? Agora, uma vez que esse conhecimento seja revelado, o que a gente pode dizer a respeito dele? Que ele é compreensível. E aí a gente se afasta desse período que nós vivemos agora, de completo ceticismo, de a gente não pode alcançar uma revelação para um contexto no qual nós podemos sim alcançar uma revelação. Como nós podemos alcançar essa revelação? À medida que Deus se revela, ele se revela através de si mesmo, por meio da mensagem do Evangelho, e isso de alguma maneira nos alcança porque é feito por Deus de uma maneira que a gente possa compreender. Por isso é cognoscível, essa palavra feia, né, que a gente chama de cognoscibilidade, é algo que está dentro da nossa capacidade de cognição, da nossa capacidade cognitiva. Ou seja, por meio do nosso desenvolvimento mental, né, nosso cérebro pode girar e a gente compreender a realidade de Deus através das Escrituras. Ok? Eu trouxe essa citação aqui do Peter Jensen que fala sobre isso. Assim, Deus é conhecido através de si mesmo. Isto é, como ele escolhe revelar-se, na verdade, dar-se em comunhão salvadora. Nosso advento de conhecer a Deus no Evangelho corresponde inteiramente ao seu método de nos salvar através da cruz de Cristo e a doutrina da justificação somente pela fé. Esse conhecimento nos resgata
da servidão aos falsos deuses e nos deixa exatamente onde deveríamos estar, servindo ao Senhor que nos salvou. Isso deve ser axiomático. Olha que interessante, gente. Eu chamei a atenção aqui para esse período aqui, ó. Nosso advento de conhecer a Deus no Evangelho corresponde inteiramente ao seu método de nos salvar através da cruz de Cristo e a doutrina da justificação somente pela fé. O nosso calvinismo, né, e aí eu estou citando aqui agora as doutrinas da graça, a nossa confessionalidade reformada, ela não inicia, quando nós falamos em monergismo, né, na ação soberana de Deus, ela não inicia no processo de salvação. Ela inicia no processo de revelação. Não só a salvação de Deus é soberana, mas a revelação dele é soberana. E é interessante ele citar que ele tratar a revelação como o ato de salvação de Deus. Porque o processo de salvação de Deus, que é soberano, começa na sua forma soberana de se revelar. E você pode ver isso em toda a Bíblia. Deus se revela a Adão, é ele que vai ter com o homem. Deus se revela a Abraão, é ele que busca Abraão. Abraão não conhecia Deus, Abraão não procurou a Deus. Deus se revela a Moisés, ele vai buscar lá no Egito. É sempre assim. Deus vai tratando com o seu povo, indo atrás dele. Sempre. Ok? Isso demonstra que às vezes a gente precisa ter em mente que até o fato de nós lermos a Bíblia foi uma ação soberana de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, isso só acontece porque Deus revelou primeiro. Porque teve uma ação pregressa de Deus soberana. Tá? Então a gente não pode perder de vista isso. O processo soberano de Deus começa na revelação. E essa revelação, ela é uma revelação análoga. E o que eu quero dizer com uma analogia, algo que é análogo? Que essa revelação, ela não corresponde à inteireza do ser de Deus. Porque seria impossível que o ser humano compreendesse a Deus em sua inteireza. Ok? Nós não conseguimos entender tudo que Deus tem em si, porque nós somos criaturas limitadas, ok? Então, o que que significa essa ideia de analogia, né? O Horton, ele traz uma definição que eu acho interessante. Fomos criados como uma analogia de Deus, portadores da imagem de Deus, né? Em vez de seres de divindades autoexistentes. Por isso, nosso conhecimento também é dependente em vez de autônomo. Assim, há de fato algo que pode ser chamado de verdade absoluta, perfeita, exaustiva, mas esse conhecimento é possuído por Deus, não por nós. Em vez disso, temos a verdade revelada, que Deus acomodou a nossa capacidade. Isso aqui a gente traz já de Calvino, que diz que Deus, à medida que fala, ele se acomoda ao linguajar do ser humano. E como nós podemos perceber isso? A Bíblia é um livro histórico, cultural, que lida com as questões de história e cultura dos povos que viviam naquele período. Então, para que Deus se revelasse, ele utiliza as categorias do período em que os homens estão, para nos ensinar a palavra da verdade. É uma revelação que rompe a história, acontece nos fatos históricos e acontece valendo-se das experiências dos seus autores. Ok? Então, quando, por exemplo, João vai pregar, ele começa lá no Evangelho, né? Ele começa o quê? No princípio era o verbo era Deus. Né? A palavra logos, que a gente está muito acostumado já a ouvir. Ele está utilizando o tempo todo categorias de filosofia, utilizado-se dentro do contexto que ele estava. Ainda assim, nós cremos que aquilo ali foi inspirado por Deus, que veio de Deus. Então Deus utiliza os seus homens para escrever a Bíblia, e muitas vezes para falar a Bíblia, e essa fala, ela não desconsidera a vida cultural histórica desses homens, ok? Então, demonstrando essa questão da acomodação, o Peter Jensen diz assim:
O conhecimento de Deus por meio de Cristo não ignora as faculdades humanas. Essa verdade está implícita na encarnação. O Filho de Deus veio em carne humana e se comunicou com palavras, gestos e ações humanos. Ele apelou para a simpatia, sabedoria, imaginação e razão humanas. Ele ensinou, arguiu, pregou, exemplificou, ele provocou debate, reações, amor e discernimento. A forte ênfase escriturística na graça de Deus em fazer-se conhecido nunca é às custas da realidade da resposta humana. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que Deus se revelou de uma maneira e que fosse perfeitamente compreensível ao ser humano. Então é por isso, né, vamos colocar de forma prática aqui, que a gente, por exemplo, rejeita algumas músicas que tentam afastar a pessoa de Deus da sua compreensibilidade. Vocês já ouviram uma música que diz que ninguém explica Deus? Essa música ela chega a falar do processo de teologia como uma forma forçosa do homem tentar ali explicar quem Deus seria, mas a gente está muito distante para poder explicá-lo. A gente está muito distante para poder explicá-lo, mas ele se revelou. Então a gente pode explicar porque Deus explica Deus, ok? E essa revelação mais perfeita, ela acontece numa encarnação. A revelação mais perfeita de Deus é a encarnação do Filho, a palavra viva. E todas as vezes que você abre a sua Bíblia e lê, Deus está falando com você. E está se explicando para você. Está se fazendo conhecido. Então, para a gente concluir, diante dessas afirmações, nós podemos dizer que o conhecimento da salvação ele é um presente de Deus, que Deus pode ser conhecido, tá bom? Como nós já falamos. E por fim, eu não terminei aqui a escrita, né? Mas eu queria suscitar para vocês o fato que torna tudo isso o mais importante. O fato de que teologia, e principalmente a teologia da revelação, ela é profundamente prática. E ela diz, antes da prática nossa, né, porque nós temos muito essa dificuldade de a teologia e a prática. Mas antes de nós pensarmos na nossa prática, nós precisamos pensar que a teologia é, sobretudo, a prática de Deus. É Deus praticando, Deus se revelando. E nós recebendo essa revelação de bom grado. Ok? E como nós podemos ver isso? Vou trazer uma frase para concluir do Horton. Nas Escrituras, no entanto, Deus é o pregador, ok? A teologia é a prática de Deus, falando por meio da boca dos seus servos. Cristo não é apenas o objeto sobre quem falamos, mas o sujeito que fala conosco. Não apenas a mensagem, mas também o método da pregação chama-nos para fora de nossa subjetividade, isto é, das nossas próprias opiniões, para ouvir e, ao ouvir, receber uma nova identidade que não poderíamos ter concebido, vivenciado ou alcançado por nós mesmos. Abaixo do púlpito, na pia batismal e na mesa, na ceia do Senhor, não somos nem pensadores, nem fazedores autônomos, mas somos chamados na totalidade da nossa existência e comunhão com os outros a quem o Espírito Santo reuniu pela sua palavra. Então, a teologia da revelação ela é importante porque toda vez que a palavra de Deus é exposta, que nós lemos, que nós provamos da comunhão, nós vemos Deus sendo revelado. Então, que isso fique claro para a gente, tá? Quando nós estivermos tratando desses assuntos. A pregação ela só pode existir quando nós temos o completo entendimento da revelação. E aqui eu vou tecer uma opinião muito particular minha, né? Ela não é algo que é unânime na teologia, mas eu acho muito relevante, é que nós devemos pensar sobre como nós fazemos a nossa apologética, tá? A apologética, ela não existe se ela não servir à pregação do evangelho.
e se o fim dela é servir à pregação do evangelho, nós precisamos fazer uma apologética, uma defesa da fé, que pense as categorias do ser humano que vai ouvir. E o ser humano que vai ouvir não pode compreender sem iluminação. Então a apologética precisa ser uma ponte de contato que eu apresente o evangelho, e não uma discussão de tecnicalidades que permitam eu convencer o outro que a fé cristã é talvez o melhor argumento de todos possíveis. Então é algo que eu particularmente creio e eu acho muito importante que vocês também raciocinem sobre isso, tá? E não creio sozinho, creio com muitos outros autores também, tá bom? Então façamos apologética para pregar o evangelho. A gente não pode perder isso. E que a pregação do evangelho não é um debate, ok? É a administração poderosa do Senhor. Amém, irmãos? Bom, para a gente encerrar, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, apontamentos?